lá. Acho que, primeiro de tudo, agradecer a Legacy, ao José, ao Pedro aqui pela presença, aos clientes que já estão nos escutando. Então, é um prazer aqui para a gente falar com a Legacy, uma das principais gestoras independentes do Brasil, que vai completar agora, foi criada ali em abril de 18, né? Então, completando agora 3 anos. A gente estava aqui no papo, inclusive com o José, falando sobre custódia, né? A gestora hoje já ultrapassou 21 bi de ativos sob gestão, com mais de 40 pessoas, então um crescimento bem importante, embora criado em espaço curto. Enfim, os principais executivos trabalhando juntos há muito tempo já, no Santander, enfim, na tesouraria do Santander. Então, acho que para a gente iniciar, Pedro, se você puder vir também se apresentar, falar um pouquinho aqui para os nossos clientes, quem é você, seu histórico, background, acho que seria interessante aqui para a gente. Tá legal. Bom, prazer aí estar com vocês, Matheus, Ricardo, Rodrigo. Eu estou no mercado financeiro desde 2002, quer dizer, vai indo para 19 anos. Esse ano sempre mais ligado ao buy side, né? Quer dizer, sempre tive esse papel de economista ligado à mesa e estrategista. Fui economista-chefe no Itaú BBA, antes disso no ING. Depois trabalhei 8 anos na tesouraria do Santander, trabalhei junto com o Gustavo Pessoa, com o Felipe Guerra, e viemos para cá, fundamos a Legacy, né, junto com o Duda, em 2018, e desde então estamos aqui, basicamente, com o mesmo método de trabalho que a gente procurava implementar na época na tesouraria do banco, só que agora numa magnitude maior, né, com dinheiro, com recursos de clientes, com os nossos próprios recursos, né, procurando sempre fazer o melhor e realizar da forma que a gente acha, de acordo com o cenário que a gente desenha, né? Então, o meu papel aqui sempre foi esse, mais de desenhar um cenário tanto de Brasil quanto lá fora e procurar passar isso da melhor forma para o grupo aí como um todo. Maravilha. Perfeito, legal. Acho que deve começar aí. Vou começar aqui. Bom, Pedro, eu acho que a primeira pergunta que eu queria trazer aqui é até meio que uma provocação, né? A gente recentemente tem visto ali uma boa valorização nas bolsas internacionais, principalmente ali na parte de países desenvolvidos, né? Muito por conta de uma retomada mais rápida, né, da economia de países como Estados Unidos, até a Europa mesmo, ali, que tem avançado muito forte na vacinação. Como que você vê hoje o preço dos ativos internacionais e qual a capacidade, né, que você acredita deles de manter essa trajetória de valorização de forma consistente, não só nesse ano, né, mas a gente pensar um pouco mais para frente, ali, 22, 23, de uma maneira de crescimento ali em termos de preço de ativos? Então, é verdade que você colocou, Ricardo. Quer dizer, principalmente as bolsas externas, elas têm ido muito bem desde, enfim, do drawdown que houve ali em março, abril do ano passado, né? A gente, na verdade, veio ao longo do segundo semestre inteiro aumentando as posições em bolsas internacionais, principalmente Estados Unidos, né? E acontece o seguinte, quer dizer, acho que tem uma relação grande do potencial das bolsas com o que vai acontecer com a renda fixa, principalmente nos Estados Unidos. Então, até final do ano passado, a gente vinha observando ali a Treasury mais contida, até a faixa de 1%, chegou na virada do ano e até começo de março, ela escapou ali para 1,70, agora se acomodando em torno aí de 1,5%, né? Mas se você imaginar o que vai acontecer para frente, quer dizer, qual é o nosso cenário para frente? É um cenário de continuidade do crescimento dos Estados Unidos com inflação limitada ainda esse ano. Então, a gente está caminhando aí para um PIB dos Estados Unidos na faixa de 7,5% esse ano. É o maior nível, é a maior taxa de crescimento desde 1984, é um ritmo parecido com o da China. Ano que vem, 2022, se correr bem, deve crescer na faixa de 4, 4,5% de novo, né? Então, isso vai fazer com que, primeiro, os earnings das empresas, das melhores empresas, continuem crescendo e, por outro lado, dado que o Fed vai manter a parte curta da curva ancorada, quer dizer, ele tem essa visão, ele tem esse objetivo de não subir os juros, de não parar ou reduzir a compra de ativos enquanto ele não estiver muito seguro do ritmo de recuperação e de você ter passado essa fase aí mais crítica,
A gente está aí adentrando aí 6 meses que vão ser críticos nessa avaliação, e a gente tem uma avaliação muito positiva a respeito do pipeline de dados nos Estados Unidos, principalmente ao longo desses meses. Então, se a gente tiver correto, os juros, os yields, né, das treasuries, principalmente os mais longos, vão continuar abrindo, né? Isso, na verdade, já vem mudando um pouco o desempenho relativo aí dos ativos dentro da Bolsa, né? Ao longo aí do ano inteiro de 2020, você viu principalmente as empresas de tecnologia e as empresas de maior crescimento de earnings, né? Se valorizarem bem mais do que as empresas tradicionais. Quando você traz para a mesa uma abertura maior de juros, isso se inverte um pouco, foi o contrário, né? O que a gente viu agora em janeiro, fevereiro, um pouco de março. O setor de velho, né? Enfim, energia, o setor financeiro, o setor industrial, se comportou muito bem, e o que a gente imagina daqui para frente é um equilíbrio um pouco maior dentre essas duas subclasses aí de ativos, digamos. Então, na medida em que, o Fed mantenha a parte curta ancorada, 2, a gente continue observando, via estímulo fiscal, o crescimento intenso aí da economia dos Estados Unidos, a gente acredita, sim, que a gente vai observar valuations ainda mais, já estão, né, com várias métricas elevados, mas a gente acredita que eles vão continuar subindo. Então, a gente tem uma visão de que, sim, os ativos de renda variável nos Estados Unidos vão continuar se valorizando. E você falou também a questão da vacinação, né, e pandemia. Quer dizer, isso é importante porque muito das ações, dos grupos de ações que estão, digamos assim, atrasados em relação aos Estados Unidos, estão na Europa, enfim, que é uma região que está com a vacinação mais atrasada em relação aos Estados Unidos, mas que ela vai acontecer, né? Então, se a gente retardou um pouco aí essa reabertura europeia, que a gente imaginava para meados de abril, se a gente está adiando ela para meados de maio, é o que está aparecendo que vai acontecer, né? Ainda tem vários países grandes, né? França, Alemanha, com medidas que estão em vigor, mas isso já foi anunciado que vai ser flexibilizado, né? Então, a gente antevê um verão no hemisfério norte muito pujante, né? Então, a gente também vem, na verdade, privilegiando aí na nossa carteira ações de reabertura na Europa, exatamente para pegar essa tendência. Eu até aproveitando esse gancho, Pedro, você citou ali sobre as bolsas europeias, acho que 2 perguntas aqui. Essa exposição em bolsa europeia é justamente para a gente pegar essa retomada de abertura do comércio, etc., ser um play talvez um pouco mais tático, ou, de certa forma, um play um pouco mais estrutural de carrego de posição? E 2, já emendando, além, talvez, de Estados Unidos, Grã-Bretanha, Reino Unido como um todo, e propriamente Europa, vocês enxergam alguma outra bolsa com uma exposição aqui para mitigar um pouco mais o risco local, dado que vocês estão talvez um pouco mais cautelosos aqui com o Brasil? Só em relação à primeira pergunta, a gente vê, na verdade, um atraso tático, então é uma coisa para a gente pegar realmente a reabertura, né? Tá. Se você pegar aí estruturalmente, a Europa ela vai crescer menos, ela tem problemas aí muito mais graves, é uma economia mais difícil de operar do que a dos Estados Unidos, então acho que é uma coisa que eu diria que é mais tática, né? E você falou em relação a outras bolsas, né? Olha, a gente procura, dentro de Europa e Estados Unidos, aí dentro de uma miríade de setores nessas 2 geografias principais, acho que a gente já consegue fazer uma diversificação grande, né? Teria uma outra tranche, que seria a Ásia, mas aí acho que falta, a gente não tem aí tanto braço, tanta expertise, mas seria o outro lugar para você, digamos assim, mitigar esses riscos locais e ampliar o escopo de cobertura, né? Legal. Até um ponto, Joguinho, para encaixar aqui. Hoje, a maneira que vocês estão operando lá fora, por exemplo, vocês fazem mais via índice, ou seja, comprando ali uma bolsa, um S&P, uma Nasdaq, para montar uma posição, ou vocês já chegam a fazer até mesmo uma seleção maior ali na parte de ações, escolher alguns nomes ali que tenham mais relevância, até realmente para aproveitar um momento, uma melhor valorização? Então, a gente, na verdade, tem feito principalmente a segunda
parte aí que você colocou, né? O que a gente, na verdade, ao longo do ano de 2020, um dos grandes geradores de alfa da carteira foi um stock picking, um portfólio diversificado de ações específicas aí dos Estados Unidos e Europa, de tecnologia, de high growth, contra um benchmark MSCI global, né? Quando isso se reverte, na medida que a Treasury começa a abrir, a gente está naquele momento em que você busca um pouco repensar esse short, que, na verdade, o que aconteceu nesses primeiros 3 meses do ano. O short, como ele é uma coisa, o short MSCI, como ele é um índice mais diversificado, que tem mais velho do que a nossa carteira, a gente acabou perdendo na venda do índice e na underperformance dos ativos, né? Então, agora, o que a gente tem feito é rebuscar, né, fazer esse steering de um equilíbrio melhor na composição tanto do índice ideal de short quanto do portfólio de longs que a gente coloca, né, em função dessa perspectiva que eu coloquei, que é de continuidade de abertura da Treasury, de crescimento intenso nos Estados Unidos, né, de steepening das curvas de juros. É isso. Perfeito. Eu acho que até, já aproveitando e colocando uma outra pergunta aqui, no começo do ano, a gente viu muita gente no mercado falando em relação à questão de você ter um dólar mais fraco, né? Não só em relação à moeda brasileira, mas também um dólar mais fraco ali em relação ao mundo, por conta ali de várias questões, até mesmo da velocidade do tanto de dinheiro que o Fed estava injetando na economia americana. No entanto, a gente viu ali, até mesmo aqui, o dólar chegar quase na cotação dos R$5, e esse cenário, né, se invertendo tanto em relação ao mundo, também aqui em relação ao Brasil, pelas questões políticas nossas. Hoje, como é que seria, na sua visão, mais ou menos, o que a gente tem de câmbio de equilíbrio aqui no Brasil, e como é que seria realmente essa performance do dólar, né, em relação ao mundo, se realmente a gente pode esperar ter uma moeda americana mais forte contra diversas outras fronteiras, até mesmo por essa razão que você falou, da gente ter uma economia mais pujante, né, vindo lá dos Estados Unidos. Essa classe de ativos, eu pessoalmente acho a mais difícil de saber para onde a gente está indo, né? No modo que a gente estava ali em janeiro e fevereiro, que é um modo de abertura da Treasury intensa, com overperformance total dos ativos dos Estados Unidos, parecia que o dólar não tinha teto em lugar nenhum do mundo, né? Então, deu um dólar forte aí, muito intenso. A gente tem um debate interno aqui grande sobre como é que isso vai se dar ao longo do ano, né? Nos está parecendo que, no momento, a Treasury, embora ela tenha essa tendência de continuar subindo ao longo do ano, ela pode ficar onde ela está durante um tempo talvez um pouco maior, ou subir com menos intensidade, com menos velocidade, né? Nesse ambiente de que a Treasury, digamos assim, se aquieta, e você tem reabertura na Europa, você tem uma ausência de inflação nos Estados Unidos também, que, pelo menos de curto prazo, que evite maiores, enfim, volatilidades aí do mercado, é um ambiente que pode dar uma janela para o dólar se desvalorizar de novo. É isso que vem acontecendo nos últimos 10 dias, né? Então, a gente tem, na verdade, buscado posições vendidas em dólar exatamente em função disso. Então, hoje a gente já está com uma posição vendida em dólar contra uma cesta de moedas aí relativamente grande, né? Em linha com outras posições aí vendidas em dólar que a gente já teve no passado. Não tão grande, mas buscando um pouco esse movimento de curto prazo que eu acabei de colocar. Em relação ao Brasil, é bem difícil, né? O que a gente vê a moeda está muito depreciada em relação ao que ela poderia estar, né? Para onde os fundamentos estão apontando. Tem vários fatores aí que estão por trás, né? Um deles é a nossa permanente flerte com um cenário fiscal muito, enfim, imprevisível, né? Quer dizer, uma fragilidade aí do marco fiscal que a gente tem observado, e a gente sabe que não é que acabou, não é que teve esse orçamento, agora resolveu, vai ter orçamento do ano que vem, enfim, ninguém sabe quanto o país vai crescer em 2022, é uma situação de permanente vulnerabilidade fiscal que gera essa vulnerabilidade da moeda. Em momentos como
a gente está vendo agora, quer dizer, a Treasury estava muito esticada, está dando digamos assim, um arrefecimento geral daquele clima de risk-off em função do dólar forte que a gente viu até meados de março. O real, como estava muito depreciado, ele acaba que está entrando, ele está performando até melhor do que as demais moedas, né? Se as coisas forem bem, você perguntou o que é o equilíbrio, né? Se a gente encaixasse, né, um cenário de retomada de reformas, de manutenção do teto, né, se conseguisse crescer aí pelo menos 3% esse ano, caminhando para crescer também em 2022, a gente poderia trabalhar com a moeda perto de 5, talvez até um pouquinho abaixo, né, mas em torno de 5. Mas eu acho que está muito difícil saber para, enfim, apostar a direção tanto do dólar como um todo, quanto da nossa moeda aqui. Então, a gente procura fazer as posições de uma maneira tática e mais ligadas ao que está acontecendo lá fora do que o que está acontecendo aqui dentro, que realmente tem sido difícil você tradar a parte local. Boa. Até nessa linha, talvez, Pedro, de cenário local, pegando esse gancho também, a gente acompanhou os últimos calls de vocês, ficou bastante claro que vocês não conseguem, para o Brasil ao menos, projetar um cenário de médio, quiçá longo prazo, né? Então, um horizonte talvez de 3 ou 4 meses, pelo que vocês citam, pelo que o Guerra citou no call passado, é mais ou menos o que vocês conseguem enxergar para frente. Mas começa a ficar basicamente impossível a gente não entrar, talvez, no tema ali de eleição para o ano que vem, à medida que o tempo vai passando, né? Então, eu queria, acho que, 2 perguntas também. Vocês entendem que esse cenário de polarização entre esquerda e direita, ele deve, de fato, prevalecer nas próximas eleições? E um segundo ponto, a gente viu algumas decisões recentes sobre o ex-presidente Lula, e uma possível vantagem também nas pesquisas já versus outros candidatos, né? Não sei até que ponto vocês já têm discutido internamente sobre essa questão política local já para o ano que vem. Isso eu acho assim, em relação a essa parte política, a gente tem discutido, sim, acho que está um pouco longe ainda, acho que vai acontecer bastante coisa, né? Eu tenho uma visão de que existe um desejo grande da sociedade pela opção de uma solução no meio do caminho, que não é nem num extremo nem no outro. Então, eu acho que é uma questão de identificar quem vai ser o candidato que vai ser capaz de, eventualmente, catalisar isso. Acho que está longe de estar escrito em pedra que a gente vai ver um segundo turno entre o presidente atual e o ex-presidente. Acho que está bem longe isso aí ainda para a gente cravar qualquer tipo de coisa. Mas aí eu acho que é importante a gente ter, eu acho que mais importante do que isso é o seguinte, quer dizer, independentemente de qual seja, claro, né, durante a eleição é aquele estresse, puta, mas é o Lula, então ferrou, então é o outro, então vai dar. Mas assim, independentemente disso, quem estiver sentado lá em 1º de janeiro vai ter que fazer o seguinte, vai ter que fazer uma agenda de reforma mais difícil ainda do que aquela que foi só parcialmente feita nesses 2 anos e meio, né, quando chegar no final, 4 anos. Né? Quanto mais tempo passe, quanto menos o país cresce, que é o que a gente está vendo, né, o país está empobrecendo. Né? A gente teve uma recessão forte ali em 2015, 2016, seguida de uma recuperação muito parcial do nível, né? A gente não conseguiu recuperar em 2017, 2018, 2019, o nível que a gente tinha em 2014, o nível de PIB de 2014. Aí tomamos outra porrada, né? 2020 foi 4% para baixo. Esse ano não vamos recuperar todo esse 4%. Então, na verdade, o nível de atividade agregado ao longo dos últimos quase 10 anos, ele vem caindo, né? Então, isso gera mais tensão, porque as pessoas que estão, né, os setores da sociedade que têm isenção de impostos, que têm tratamento diferenciado, os funcionários públicos que têm estabilidade no emprego, eles se agarram ainda mais a esses privilégios. Então, vai ficando cada vez mais difícil você fazer o que você já não tem conseguido fazer, né? Então, assim, o quadro para o país, independentemente de quem ganhe, eu acho bem difícil, bem difícil. A gente sempre coloca esperando, mas então agora vai ter as reformas, né? Eu acho que mais importante do que você pensar que reformas e se vai ser feito ou não, a gente não tem conseguido fazer essas reformas. É um fato, né? São poucas, demora horrores, né?
a Previdência levou 2003 a 2019, né? Foram 16 anos que a gente levou para fazer uma reforma da Previdência, desde o momento que ela estava sendo... Até antes, né? Porque o Fernando Henrique ele chegou a fazer, então, quer dizer, a fazer um pedaço dela, a tentar passar, e não conseguiu. Foi ali no final do primeiro mandato, então foram 20 anos até você passar ela. Então, as coisas elas passam muito demoradamente, e quanto mais tempo passa, por um lado, fica mais fácil de botar, né? Está ficando uma coisa tão bizarra que alguma hora tu vai bater na parede e vai fazer por bem ou por mal. Mas as forças contrárias, elas se agarram ainda, né, de uma forma mais intensa. É isso. Então, uma agenda, por exemplo, que vai surgir com esse presidente vai ser o seguinte: os impostos eles vão ter que subir. É uma coisa que a gente não está sendo discutida agora, mas está sendo discutida em vários outros lugares. Hoje, na verdade, o assunto nos Estados Unidos é esse, né? Vai haver um aumento grande da taxação de ganho sobre capital lá, de aumento de imposto sobre as empresas, e aqui o discurso sempre foi, né, nesse governo, se a gente retirar se a gente tiver que subir, colocar, por exemplo, imposto sobre dividendo, vamos tirar um pedaço do imposto de renda da pessoa jurídica, né? Só que a gente vai estar estamos com uma dívida bruta de 90% do PIB. Vamos ficar oscilando aí nessa faixa de 90, 90 e poucos aí pelos próximos vários anos, gerando déficits primários durante vários anos à frente também. O teto de gastos é uma coisa que expira em 2026 e a gente sabe, tem muita coisa que sai para fora do teto. Esse ano vão ser mais de 100 bi. Então, você vai ter que subir imposto, você vai ter que ou subir imposto ou acabar com isenções fiscais que são dificílimas de você tirar. Como que você vai fazer isso? Né? Enfim, é uma agenda muito difícil. Então, acho que mais do que eleição seja lá quem for, essa pessoa que vai ser eleita, ela não vai ter opção se não trabalhar muito para compensar o que não foi feito. Ou seja, acho que até é um ponto bastante importante, né? Porque a gente está entrando no segundo semestre já de 2021, de um ano prévio de eleições, que a gente sabe que, historicamente, dificulta muito mais você conseguir aprovações como essa em Brasília, né? Então, realmente, assim, uma agenda de reformas, uma agenda mais, vamos colocar ali, que ajustasse a questão fiscal do Brasil, ela naturalmente começa a ficar para o próximo mandato presidencial. Então, assim, a gente realmente não... acho que hoje, pelo que eu entendi, assim, tomei pela sua fala agora, é que realmente a gente não deve ter um cenário de reformas, ou até mesmo ali de uma agenda mais voltada para a parte de economia, nesse atual mandato ainda. A gente pode ter alguma coisa, por exemplo, o que vai ser tentado vai ser a reforma administrativa, que acho que tem uma chance de avançar, se houver um mínimo de entendimento, porque é uma reforma que só pega os futuros funcionários, né? Pode ser também a capitalização da Eletrobras, né? A MP vai ser votada aparentemente semana que vem ou na outra, então pode ser que a gente consiga ainda algum avanço, eu diria, nessas duas frentes. São as duas frentes que ainda dá para ter alguma coisa em 2021, seriam essas duas. Acho que a reforma administrativa, se passar do jeito que o governo está propondo, ela é importante, né? Gera aí algo como 250 bi em 10 anos, mas ela ainda vai precisar ser regulamentada por várias leis complementares, né? Só vai colocar ali os guidelines dos futuros ingressos no serviço público. Enfim, acho que tirando essas duas aí, a chance de ter um avanço maior é pequeno. Perfeito. Acho que outro tema que acho que é até interessante a gente ressaltar um pouco em Brasil também, Pedro, a gente vem debatendo muito no começo desse ano, e até mesmo ali no final de 2020, a questão da inflação brasileira, né? Então, desde o ano passado, a gente realmente vem vendo esse indicador tendo uma boa aceleração, né? Tendo ali um mês a mês, realmente tendo um bom resultado para as pessoas que carregam posições. E o mercado hoje, né? Se você tem muitos gestores ali que criticam a posição do Banco Central, né? Dizendo que o BC hoje ele está atrás da curva e que ele deveria subir juros até mais rápido do que ele está fazendo. E a gente vê ali a instituição defendendo muito ali uma alta de 0,75 nessa nova reunião também, né? A própria Aléria se chegou a colocar que a gente deveria ter uma alta de 1% na próxima reunião,
E eu queria entender como é que vocês veem hoje essa postura do BC, se vocês acham que realmente o Banco Central está atrás ali da curva em retirar esse estímulo monetário de forma mais lenta, ou se realmente tem muita gente que debate essa questão da inflação atual não ser a sexta realmente de um momento pós-pandemia. Queria entender um pouco como é que está a visão de vocês para esse tema. Sobre inflação, a gente tem a projeção de 5,5%, né? Quer dizer, acima do teto, a gente tem a projeção no topo em relação ao mercado para a inflação desse ano, e para a inflação de 2022 é bastante tempo, né? Então, a gente, na verdade, já defendia uma alta de juros desde o final do ano passado, desde janeiro desse ano, né? E a gente acha que não só a meta desse ano está sob um risco enorme, como a de 2022 também, né? Acho que a postura do BC ela não vem sendo a melhor, né? Acho que o ideal, acho que é bem claro, né? Um trade-off bem assimétrico, né? Ele precisa ancorar e evitar a perda da meta, né? Então, esse ano, acho que a chance dele perder esse teto é bem alta, pelo que já aconteceu, pelo que a gente vai observando e calculando dos núcleos aí do IGP, do IPA industrial, o que deve acontecer ainda na parte industrial do IPCA, ainda tem mais coisa para vir. Os preços de commodities estão nas máximas, devem continuar pressionados, né? Enfim, o Banco Central, a partir de ontem, né, acho que foi publicado, é independente, né, os diretores estão com mandato. Eu acho que seria muito ruim você ter um ano, logo no primeiro ano você perder o teto, e pior ainda se perder no segundo ano consecutivo. Então, acho que ajudaria muito se ele tivesse andado mais rápido aí com juros. A gente realmente achava que ele subiria 100 bases quando ele começou, que foi em março, e que ele deveria acelerar, mas pelo andar da carruagem, ele vai manter o prognóstico dele de subir 75 na próxima, e eventualmente depois até desacelerar, se o câmbio ficar por aí, né, 5,45, 5,50. A gente acha isso um erro, né? A gente acha que seria bem melhor se ele agisse com mais determinação para evitar a propagação do que está acontecendo na inflação para anos subsequentes. E sobre inflação é mais ou menos isso. Tranquilo. Um outro ponto, Pedro, pegando essa linha de renda fixa, tentar entender um pouco melhor como é que vocês têm atuado nessa parte de contenção dos riscos do portfólio, né? A gente entende hoje que é uma dinâmica diferente da composição de renda variável com renda fixa, de proteção mesmo das carteiras, dada a dinâmica atual. Entendo que no último call vocês até comentaram sobre uma posição vendida que vocês tinham em ouro, mas eventualmente tentar entender alguns outros instrumentos que vocês têm utilizado para defender desse cenário talvez um pouco diferente do que a gente está acostumado de balanceamento de carteira entre renda fixa e renda variável. Então, Matheus, a gente, na verdade, trabalha, talvez não tanto aí quanto esses hedges e proteções, mas muito com o tamanho das posições em relação ao que a gente tem de convicção, né? Então, ao longo, por exemplo, do segundo semestre de 2020, onde a gente tinha um cenário que estava muito alinhado com o que estava acontecendo no nosso portfólio, a gente foi ganhando ao longo do semestre, a gente sentiu muito à vontade para ir aumentando as posições, trabalhar com posições aí bem grandes, e isso gerou um resultado bom. A partir da virada do ano, isso se inverteu um pouco, então aí a nossa postura e a nossa estratégia de gestão, ela passa primeiro pela redução das posições. Então, o que a gente fez ali ao longo de janeiro, fevereiro, março, foi reduzir o net, exposição de bolsa, Brasil e lá fora, e o gross também. Como eu te falei, a gente tinha esse problema, que, na verdade, o que a gente tinha de long perdia, e o que a gente tinha de short perdia também, porque subia e a gente estava vendido, né? Então, primeira coisa era você parar de perder, estancar essas perdas, repensar o cenário, recalibrar a melhor proporção entre essas subclasses de ativos, growth, velho, Brasil, dentro da asset class de bolsa. E, sim, uma coisa que a gente fez aí mais ativamente, e acho que ela está, digamos assim, acumulando potencial de valorização, é você partir para uma posição maior tomada em treasuries, né? Então, o que a gente tinha uma posição que era pequena, que chegava nem a meio PL,
ao longo do ano passado. Isso não aconteceu nada, porque a Treasury não abriu, né? Ela foi abrindo pouco, você até ganhou um pouco, mas agora o que a gente vem fazendo é aumentar, principalmente aumentar nesses dias onde ela voltou em relação àqueles níveis que a gente máximos, né? Que a gente observou, de 1,70, 1,75. Então, a gente vem, hoje a gente já tem 2 PLs e meio tomados entre o 10 e o 30 anos. Né? Como a gente acredita que isso vai voltar a subir e como a gente acha que o espaço para isso cair mais, até existe, né? Pode cair para 1,5 aí, mas é mínimo, né? Se acontecer, a gente vai provavelmente tomar mais. Isso, quer dizer, então hoje a gente, comparar, por exemplo, se a gente tivesse feito esse call semana passada, eu acho que a gente estava no mínimo de exposição, né? A gente estava com uma posição de bolsa que no melhor momento chegou a mais de 30%, 35%, e nesse processo de redução e de recalibragem, ela chegou no mínimo aí de 10%, 11%, algo aí como 10 dias, 15 dias atrás. Então, agora que a gente recompôs essa proporção, a gente ganhou um pouco mais de confiança, tomamos a Treasury para proteger esse portfólio também, e voltamos a aumentar o tamanho total em bolsa, que hoje está mais próximo aí de 20% já, entre Brasil e global, e uma posição vendida em dólar também, que é na faixa de 20%, 25% do fundo também, que ela ficou bem menor aí ao longo desse dia. Então, hoje a gente já está, digamos assim, entre o máximo de exposição que a gente chegou a ter no final do ano passado e entre os pontos mínimos que a gente registrou 10 dias atrás, que era, 25% de risco, hoje eu acho que talvez esteja mais para 40% de risco, algo assim. Né? Até aproveitando aqui também, você falou muito da posição de treasuries, e a gente tem visto bastante gestores aqui no Brasil ressaltando de novo a oportunidade na parte das Bs, quando a gente olha para títulos brasileiros, né? Falando que hoje o atual prêmio que você tem ali, né, de 4 até 4,5, dependendo do vértice, já é um prêmio muito bom e que, mesmo num cenário de estresse, você não teria ali, né, uma abertura de novo das Bs para casa de 7% de juro real. Como é que vocês veem hoje? Vocês têm uma posição no fundo? Vocês estão olhando para essa parcela também do mercado? A gente está sempre olhando e avaliando, mas hoje a gente quer a distância das Bs. A gente tem nada, praticamente. Não achamos especialmente atrativo, né? Acho que ela pode sentir. Hoje a gente está num momento de descompressão, né? Um mês atrás a gente estava num momento de compressão máxima de Brasil, então, né, explodir tudo, tal. Agora, né, se arrefeceu, o pré abriu 150 pontos, agora fechou 50, então todo mundo está se sentindo um pouco melhor, né? Mas a gente não acredita que seja para se animar, né? Acho que as perspectivas, enfim, taticamente tem uma recuperação aí, porque o país vai vacinar, ele está vacinando também, né? Quer dizer, a gente vai ter uma recuperação de reabertura, né? Os próprios dados que a gente vem observando nessas últimas semanas, eles não são tão ruins assim, quer dizer, o PIB do segundo TRI, tanto do primeiro quanto do segundo TRI, vão ficar levemente menores do que zero, mas talvez tenha até espaço para uma pequena surpresa positiva. Então, tem essa recuperação tática, né? Passou esse estresse do orçamento, mas eu acho que não é algo, é um ativo ilíquido, é um ativo que as pessoas tentam se livrar depois quando dá problema. Então, a gente acha que tem oportunidades melhores em outros ativos. Né? Bom, talvez voltando ali para a parte internacional, Pedro, você citou sobre as bolsas globais, acho que fazendo um resumo, talvez um pouco mais cauteloso para o Brasil, mas bastante otimistas como um todo para risk-on, né, para a atividade global crescendo, com bancos centrais estimulando, recompra de ativos, juros baixos, acho que mais ou menos seria essa linha de vocês. Né? Agora, do ponto de vista setorial, o que vocês têm olhado nas bolsas lá fora como talvez os principais cavalos aqui de ganhos, né? A gente viu, por exemplo, o setor de tecnologia sofrendo bastante no mês passado, com a Treasury abrindo um pouco mais, justamente pela dependência das ações de tecnologia estarem mais atreladas com esses juros mais longos. Mas lá fora, o que vocês têm olhado para a parte do setor? Seria mais a parte de consumo, justamente em cima da retomada econômica, ou algum outro setor específico? Então, a gente sempre teve uma carteira mais direcionada para growth, né? O que a gente diminuiu essa carteira, né? O que a gente colocou aqui para vocês, em função do
do que aconteceu nesse começo de ano, e a gente tem recomposto a parte de velho parcialmente na parte da Europa, né, porque está atrasado em relação aos Estados Unidos, mas dito isso, a gente aumentou, a gente colocou também alguns ETFs aí de indústria, de energia, que a gente oscila aí o tamanho deles, mas em Estados Unidos também. Mas eu diria que hoje a carteira é um blend entre uma carteira de growth lá fora, né, Suíça, Estados Unidos e Europa, que a gente sempre teve, em proporções que estão mais ou menos definidas, e uma carteira de reabertura cíclica de Europa para complementar isso. Então, mais ou menos isso que a gente tem. Não, legal. Acho que a gente está chegando já no fim da live também. Se a gente pudesse, talvez, só resumir, sei que já comentou um pouco das posições, Pedro, mas se a gente pudesse fazer uma retrospectiva de como está hoje a carteira da Legacy, tanto no veículo 555, né, disponível para clientes, como também agora com o veículo de previdência que vocês lançaram, só para dar um geral de como é que estão essas posições, de uma forma talvez um pouco mais resumida. Não, perfeito. A posição é mais ou menos essa. Quer dizer, temos aí algo como 20% de bolsa, eu diria que é metade no Brasil, metade nessa carteira externa que eu mencionei, né? Temos uma posição, 2 PLs e meio tomado em treasuries, entre a maturidade de 10 e a de 30 anos, mais concentrada no 10 anos. Uma posição vendida em dólar de 25% do fundo, distribuídas entre moedas G10 e moedas asiáticas, né? Proporções aí variáveis, mas concentrada nessas duas geografias. Ainda temos uma posição aplicada em juro curto no México, na faixa de meio PL, né, porque acreditamos que ainda tem valor, mas é uma posição que já é bem menor do que a gente chegou a ter no passado. E ainda temos uma posição em torno de meio PL aplicada em janeiro de 23, né, no Brasil, né, que vem performando bem, né, o pré vem fechando, mas são posições pequenas em relação ao que a gente já teve, ao potencial que a gente pode ter nesses mercados, né? Mas eu ressaltaria que já né, de novo, se a gente fizesse essa live semana passada, a gente estaria falando de posições menores, uns 30% menores do que essas que a gente está colocando aqui. Então, ao longo aí de março e metade de abril, a gente trabalhou realmente com o low do VaR, o low das nossas posições. Agora, lentamente, a gente está começando a recompor a carteira nessa direção. Perfeito. Acho que talvez se tiver algum recado final, algo que a gente não perguntou, talvez, Pedro, você queira compartilhar com os clientes, talvez algum risco que você enxerga, além dos que a gente já mencionou aqui, só para a gente já tentar encaminhar o fechamento. Acho que vale mencionar o risco acho que o principal risco ao cenário como um todo é o risco de inflação nos Estados Unidos e no mundo como um todo, né? E é um risco difícil de você fazer o insurance nisso aí, porque tem que ser feito no juro muito curto, e é um cenário que a gente contempla como um risco importante, mas se ele se materializar, ele ameaça bastante as posições de bolsa, né? As posições de bolsa aí, principalmente se o Fed tiver que se mexer mais cedo, né? A gente acha o seguinte, quer dizer, nos próximos 6 meses é muito improvável que a gente tenha qualquer movimento do Fed em sancionar qualquer spike de inflação que venha a acontecer. Então, a gente está tranquilo em relação a lidar com esse risco dessa forma nos próximos meses, né? Mas à medida que o tempo passa e esse cenário, né, de fiscal intenso, de crescimento intenso nos Estados Unidos, ele se materializa, os olhos de inflação mais altos também vão crescendo, e aí você pode ir mudando um pouco esse cenário para o ano de 2022. Então, acho que realmente o principal risco que, na minha opinião, existe no cenário global é esse. E aí o Brasil, a gente tem que viver um dia de cada vez aí e ter muita atenção, muito cuidado. Que é difícil, realmente prever o futuro aqui no Brasil não é para qualquer um. Mas, Pedro, acho que super obrigado aqui pelo tempo, José, obrigado aí pela parceria também, a todos os clientes que acompanharam a live, o Ricardo, que faz parte aqui do time da consultoria. Então, a gente encerra, acho que a live desse mês. Obrigado de novo a todos. Lembrando que o fundo da Legacy Previdenciário segue disponível tanto para portabilidades quanto para novos aportes, né, para aplicações iniciais.
Sei que o capacity de vocês para o veículo 555, ao menos em algumas plataformas, está um pouco mais restrito, né? Mas, pô, super obrigado, acho que por hoje é isso. E, bom, até o mês que vem. Forte abraço aí. Matheus, obrigado, pessoal. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Pedro. Obrigado, Duda. Até mais.